Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, é mais um prazer estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para realizar mais um trabalho nessa casa da terra. Que as lições de hoje sirvam de fato de guias para que a gente possa exercitar com muito amor, com muito carinho, os ensinamentos do amado Mestre Jesus, que veio a este mundo para ofertar a gente o caminho que nos leva à perfeição. O tema que nos foi dado é as aflições e suas causas. É evidente que todos aqui, se ainda não passaram, mas creio que já passaram, passarão por aflições, certo? E todos aqui, certamente não só os encarnados, mas como os espíritos que aqui também se encontram, também desejam ser felizes. Alguém aqui não deseja? Não. Todos desejam chegar à felicidade. Mas para chegar a essa felicidade, é evidente, já que fomos criados simples e ignorantes, nós teremos que aprender, certamente passaremos por inúmeras aflições devido ao nosso estágio atual. Já passamos e passaremos ainda até chegar a essa sublime perfeição, que vai demandar muitos e muitos milênios. Não são meses, anos, são milênios. Ok? Então, o nosso querido Allan Kardec, ele elaborou, certamente com a equipe espiritual, a equipe do Espírito Verdade, essa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que cujo capítulo, tem um capítulo 5 que fala justamente disso, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E muitas vezes nós ficamos a perguntar, sou bem-aventurado por estar sofrendo, e a gente não entende. Tá? Mas espero contribuir um pouco à luz do Espiritismo para que a gente possa firmar mais essa compreensão com relação às aflições, às causas das aflições, por que a gente sofre. Tá? Então, lá no Evangelho, no item 4 desse capítulo 5, ele nos diz o seguinte, que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Veja só. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outra fora dessa vida. Quando o nosso irmão diz, uma tem na causa presente, na vida presente, e outra fora dessa, é sinal que temos vidas muitas, Ou seja, já estivemos aqui nesse planeta ou não, ou em outro planeta, algumas vezes antes. Porque senão, onde estaria essa justificativa de dizer na vida presente ou em outra? Já que o futuro ainda vai acontecer. Tá bom? Isso nos dá a certeza que já vivemos antes. E se já vivemos antes, certamente nós, pela nossa ignorância, pela nossa imaturidade, nós cometemos vários erros e, consequentemente, sofremos os efeitos desses erros que nós cometemos, voluntariamente ou não. Certo? Então, ele chama uma atenção para o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Ainda. E não é isso mesmo? Aqui, quando ele fala homens caem por sua própria culpa,
Ele não estava falando especificamente do ser masculino. O homem aqui é o ser humano. Tá? Quantos caem por sua própria culpa? Ou seja, por negligência, certo? Por falta de conhecimentos, tá? Por imaturidade mesmo, aí acaba cometendo erros que são danosos a si e muitas vezes até ao próximo, né? Então, esses ensinamentos vêm para que a gente possa refletir. Nós, pela nossa imaturidade, somos muito teimosos. Muitas vezes outros vêm e chamam a atenção para aquele fato que nós estamos realizando e a gente acha que não, eu posso dar um jeito, eu consigo. Se aventura e acaba cometendo deslizes e, consequentemente, vem essas aflições. Quantas vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, né, e da sua ambição? Quantas pessoas são vítimas disso, né? Do orgulho, da ambição, de querer, não, eu quero ter isso, eu quero porque quero, a qualquer custo, e se aventura, e sendo assim, muitas vezes cai e sofre as consequências daquilo que está semeando, né? Bom, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho? Eu dei minha palavra, não quero, então pronto, não vou voltar atrás, mesmo tendo sendo chamado a atenção que está errado, mas não posso, isso seria uma baixeza, eu não quero, eu tenho que manter aquela minha posição, já que eu falei, tem que ir até o fim, independente das consequências. Há pessoas que agem assim? Muitas. Será que nós agimos assim? Muito provavelmente, já que não estamos no planeta pela primeira vez. E já que nós estamos ainda na fase do planeta na qual estamos à beira, o planeta está à beira da regeneração, é sinal que nós já teremos uma caminhada ao longo da nossa existência que proporciona, de fato, né, não estamos aqui imaturos e Deus, pela sua misericórdia, nos dá mais essa oportunidade de a gente redimir dos nossos erros e, consequentemente, podermos avançar, certo? Ele também fala da seguinte: quantas pessoas, né, são arruinadas por falta de ordem, perseverança, por mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos. E olha só como Kardec ele vem colocando as coisas como se a gente estivesse realmente vivenciando. Por causa do nosso orgulho, do nosso desejo, da nossa ambição, nós já cometemos muitos erros. Todos nós aqui já passamos por situações de querer a todo custo avançar ou obter aquilo que nós almejamos, certo? E certamente isso não foi bem sucedido. Porque muitas vezes falta o quê? O preparo, né? Aí nós estivemos pensando, por exemplo, assim, alguém resolve construir uma casa sem sequer tomar ciência de como deve fazer a sua base. E aí faz a casa, certo? E quando vê que o vizinho do lado, ou mais adiante, pegou aquela casa, uma casa que fez, e colocou mais uma estrutura em cima, a pessoa também quer fazer e faz dessa forma, né? Inventa. Só que ela, antes de começar, ela não preparou a base para ter 2, 3, 4, 5 pavimentos. Isso é uma imprevidência, uma imaturidade. Isso é falta de querer buscar
como devo proceder, independente, né, do conhecimento que eu tenho, mas eu busco esse conhecimento para poder fundamentar aquela casa. Né? Então, são condições que fazem com que o indivíduo, futuramente, acabe sendo atingido pela sua imprevidência, os seus erros. Que a casa não vai aguentar, certo? Porque não tem base suficiente, e um dia pode, qualquer abalo, qualquer avalanche que haja próximo, ela poderá vir a ruir, certo? Kardec também nos diz o seguinte, que a fonte dos males terrenos, muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Ou seja, da qualidade daquele que sofre e da conduta dele. Como nós estamos aqui nesse instante falando sobre isso. Se prepara, sem qualidade, não está qualificado para executar tal tarefa e se avora em fazer, né? Consequentemente, vai cair nos erros. E ele aí nos chama a atenção de quantas pessoas são infelizes com uniões que nela brota o puro interesse. Vou me relacionar com fulano, porque fulano ou fulana tem uma condição de status boa, então vou também eu quero ser famoso, quero estar entre a mídia, e aí acaba se relacionando. Do fundo, o coração não tem nada a ver com isso. Porque o sentimento real, que é do amor, não está naquilo. O que está é o desejo de conquistar um local de destaque na sociedade. Né? E nós vemos isso hoje, inclusive, nas fake news. Ou seja, as propagandas enganosas em que o outro coloca e faz para chamar a atenção do grande público, se promover, porque quanto mais visualizações tem, mais ele fica visto, né? E infernizando, muitas vezes, a vida do outro. Recentemente, saiu um fake news desse com relação a um amigo espírita, não foi? Que ele foi mostrado a foto dele como se fosse um criminoso, tá? E ele veio a público mostrar que aquilo era falso. Há inclusive a Federação Baiana também teve todo esse processo, podendo provocar o quê? Uma grande tragédia, né, com relação àquele irmão. Não lembro o nome dele agora, mas isso ocorreu e todos aqueles que acompanham, que estão ali no CD6, que vê, realmente puderam perceber isso. E o pior de tudo são os que repassam sem sequer dar conta, buscar saber se aquele fato é real ou não. E quando a gente faz algo disso, dessa forma, nós estamos nos comprometendo com a lei. O resultado que houver daquele episódio, nós também estaremos assumindo a uma parcela por estar, de fato, divulgando algo que não é. Ok? Bom. E ele também fala o seguinte, quantas doenças, né, ocorrem devido à nossa imprevidência. A glutonia, por exemplo. Mas isso é tão bom, mas eu quero comer mais. Aí haja comer. Vai aumentando o peso, vai provocando, o colesterol vai subindo, muitas vezes a pressão também aumenta, a glicemia aumenta. É decorrente de quem? Do outro? Não. É decorrente de mim, que estou buscando
querendo atender um desejo desmedido. Algo que só vai me levar a um prejuízo. Vou ter que buscar médicos, vou ter que dar trabalho àqueles que cuidam. Muitas vezes a pessoa às vezes acaba ficando na cama, né? Dependendo do grau que evolua aquela doença, tudo por imprevidência. Quem está provocando essas causas? Aquele que assim procede. Não é isso mesmo? Então, mesmo com todas as orientações que são dadas, às vezes o médico chega e diz, olha, não faça isso. E aí a pessoa vê que se sente um pouco melhor, suspende a medicação. E quando pensa que não, chega no médico, o seu quadro piorou por quê? Eu achei que estava bom e suspendi. Então, o médico chega lá, tem o dever de orientar e dizer, olha, eu vou colocar aqui que você auto-suspendeu, ou seja, você suspendeu sua medicação por livre e espontânea vontade, certo? As consequências serão suas, para se proteger, né? Claro. Outras coisas também que acontecem, que são causas de grandes aflições, são quando nós não damos limite aos filhos. Olha, Deus é tão misericordioso, a gente não tem comparação, né? É infinitamente bom, justo, misericordioso, sábio, que nos coloca um ser maleável em nossas mãos, fisicamente maleável, ainda fácil de nós moldarmos através do exemplo, através da educação, certo? Conduzir-lo para que ele possa se tornar um ser melhor. Infelizmente, muitas vezes nós negligenciamos essa oportunidade e achamos porque ser criança, porque é uma criança, deixa fazer, depois aprende. Esse depois pode levar muito tempo e chegar, principalmente quando chega na puberdade, e aí vai ficando mais difícil de você controlar, ou seja, de nós controlarmos a conduta desse ou daquela criança, né, menino ou menina, e estamos perdendo a oportunidade de motivá-lo, de orientá-lo para que seja um ser de bem. Tá? Essa responsabilidade fica com quem? De quem é a culpa se no futuro, por minha negligência, por não ter agido dessa forma, o filho se perdeu, se desviou, não quis estudar, nem nada. Não podemos culpar outra pessoa senão aquele que teve nas mãos, né, esse ser e não soube orientar dentro dos princípios, principalmente do Evangelho de Jesus. Certo? Não soube educar, não soube parar esta. Uma criança é como um oleiro. Os pais são como o oleiro. O oleiro é aquele que faz aquela obra de barro, né? Ele está ali trabalhando e ele vai dando, né? O barro vem cru, né? Ele amolece e ele vai dando a forma conforme ele vê o que ele pretende para que aquela obra seja apreciada. A mesma coisa, de forma semelhante, é quando nós temos a criança nas mãos. A gente ir aparando. Ele vê, o oleiro ele vê que o barro às vezes tem para um lado, ele vai e vai reparando, ele vai dando, né, tendo cuidado de amparar para que fique daquele jeito que ele deseja. Os pais, de um modo geral, os pais e avós, quando tem as crianças sob a guarda,
é para agir da mesma forma. Do contrário, sofrerão as consequências da sua falta de habilidade, da sua falta de carinho, da sua falta, da sua irresponsabilidade com aquele ser. Tá? Então, Kardec ele nos faz essas colocações para que a gente possa refletir sobre qual a conduta que eu devo, tá? Como eu devo agir e onde eu estou falhando. As causas, né, das minhas aflições estão aonde? Se no futuro eu venho sofrer as consequências dessas imprevidências, né, eu não posso culpar ninguém, não posso culpar meu pai, não posso culpar aquela cuidadora, geralmente, que ficou em casa, né? Não posso culpar a esposa só por isso, no caso, na posição de pai. Não. Enquanto pai, também eu estou responsável por aquele ser. Aí, ao longo do tempo, passa e nós observamos pessoas que estão melancólicas, tristes, e sem ter ideia do porquê essa tristeza. Se abate e não sabe a causa dessa tristeza. E o nosso irmão espiritual que nos fala sobre esse ponto, ele diz o seguinte, que isso é o espírito querendo libertar-se dessa prisão que é o corpo físico, por se sentir ali preso e quer fugir, ou seja, sair daquela situação em que se encontra. Tá? Daí que a gente também acaba percebendo que quando uma pessoa está numa condição dessa, a gente tem que estar também vigiando-a para que ela não queira, por uma força que ela ainda não domina, sair do plano físico antes do seu tempo. Né? Ou seja, através do suicídio. Isso ocorre. E nós, atentos a esses movimentos, observando o outro, porque nós, infelizmente, muitas vezes relaxamos dentro do lar, nós observamos fora o comportamento do outro. Mas muitas vezes no lar, que é a nossa primeira oficina e a nossa oficina principal, quando estamos encarnados, é o lar, nós negligenciamos assim, mas porque você fica um jogando para cima do outro a pouco. Porque você também fez isso, porque também você não observou, e fica nesse jogo de empurra, e não tomaram providências. Devemos sentar juntos e ver qual o melhor caminho. Onde é que nós estamos falhando? Gente, nós precisamos ajeitar. O sofrimento está chegando e a gente não sabe por quê. Depois se queixa no trabalho, os ressentimentos passam para o ambiente de trabalho, passam para aqueles que ali estão ao nosso redor, na rua, através de um mau humor, através de uma forma grosseira. Falta de uma atitude baseada no Evangelho do amado Mestre Jesus. Mas Kardec também fala da questão das provas voluntárias e os verdadeiros silícios. E fica assim, prova voluntária, sim. Olha só, o amigo espiritual, que é o anjo guardião, ele vem nos dizer o seguinte, que nós não devemos acumular, ou seja, trazer mais cargas para nós, mais do que a que Deus nos deu. Porque muitas vezes essas cargas já são demasiadamente pesadas para a gente, mas não a ponto de a gente não poder superar. Isso tem que ficar claro, porque está lá, Deus não dá fardos pesados a ombro
frágeis, ok? Deus não faz isso. Então, toda a carga que nós temos está baseada dentro do que a gente pode superar e com facilidade. Os nossos amigos espirituais, muitas vezes o que nos falta é vontade de querer vencer. Isso está na pergunta e resposta da 909 do Livro dos Espíritos. Podemos vencer as nossas dificuldades? Sim. Muitas vezes, com pequenos esforços, basta ter vontade. Mas há quantos de vós têm vontade? Muitas vezes nós dizemos que queremos, mas não nos empenhamos em querer vencer, né, essa dificuldade. Aí ele vem falando sobre esse ponto, uma questão de que, olha só, ele diz assim, bom, nós, certamente, já que nós temos essa oportunidade que Deus nos oferece para a gente vencer as nossas imperfeições, ele procura saber se é permitido abrandar as nossas provas. É permitido abrandar as suas provas, suas aflições? Aí, claro, aquele que tem um espinho no pé, ou seja, onde for, em qualquer lugar, não é lícito tirar? Então, só que, tudo bem, busque os meios corretos para fazer isso. Bem sensatos. Não é simplesmente eu, por exemplo, assim, ficar orando para o meu anjo guardião para que ele alivie os meus sofrimentos. E eu não faça nada para abrandar as causas das minhas aflições. Certo? Não é assim. Então eu tenho que trabalhar, eu posso pedir ajuda? Pode. Mas eu tenho que trabalhar também, fazer minha parte, o meu esforço para mudar. Senão eu vou continuar. É a mesma coisa. Nós vamos ao médico que estamos obesos, por exemplo. E aí o médico vai, olha, você tem que fazer isso e aquilo. Dá lá a receita. Se eu não seguir aquela receita, o médico tem culpa? Não. A mesma coisa, né, de forma semelhante, somos nós diante dessa doutrina que nos esclarece. Os amigos espirituais, eles vêm e nos orientam. É um dever deles. Porém, se nós rejeitarmos pelo nosso livre-arbítrio, a culpa é toda nossa. Às vezes eles não têm culpa nenhuma, porque eles fizeram, eles só podem ir até ali. Senão seria forçar que o outro exerça algo que ele não tem vontade de fazer e não quer fazer ainda. E ele aí procura também saber mais uma coisa bastante interessante. Haverá mérito? Essa outra pergunta é bastante interessante mesmo. Haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Olha só. Nós já temos um acordo que deve ser aceitado. E aí o amigo faz esse questionamento. Será que haverá mérito se, além daquilo que eu já tenho, eu buscar mais provas voluntárias, né, agravando o meu sofrimento? Sim, diz que sim, tem um mérito, sim. Mas quanto a esse mérito, se eu, ou qualquer um de nós aqui, fizer com visão de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo, e não de eu fazer para me autopromover, seria puro egoísmo. Estão percebendo? Ou seja, nós não devemos fazer algo que danifique o nosso corpo, porque esse corpo é instrumento do trabalho que Deus
nos permitiu, né, nos deu, para que a gente possa evoluir, trabalhar em prol da nossa própria evolução, da evolução daqueles que estão ao nosso redor. Né? Então, é lícito se eu procurar mais? Sim, se for com a intenção de ajudar o outro. Se for com a intenção, porque aí passa a ser caridade. E temos exemplo disso? Inúmeros. Quando nós falamos de nossa irmã Dulce, por exemplo, quando nós falamos de Chico Xavier, por exemplo, o interesse era ajudar o próximo. Então, há sacrifício da vida, sacrifício da sua saúde, em prol do outro. Quando nós, mesmo, nós aqui, simples, né, espíritos imperfeitos, nós resolvemos dar de nós mesmos, passar a noite no hospital cuidando de alguém, por exemplo, ali não tem alimento, então a gente bastante está lá. Esse sacrifício, né, que demande dias ou não, é sim uma prova voluntária, um suplício voluntário, certo? Que é benéfico. Eu não faço isso sacrificando minha saúde por alguém, arriscando minha vida por alguém, né? Porque tem aquela história, mas, ali está pegando fogo, como muitas se dão na profissão como bombeiro, e se arma com as proteções e vão para tentar salvar outros. Não é isso? Eles são profissionais, mas outros que não são profissionais também se arriscam para poder tirar alguém quando sente aquela necessidade. Agora mesmo ocorreu um garoto de 14 anos que acabou morrendo afogado, em que o primo e um outro parente tentaram arriscar sua vida tentando salvá-lo. Só que a onda estava puxando ele de tal forma que não deu para que eles fizessem isso em tempo. Ele buscou auxílio numa pousada, algo assim, semelhante, para ver se cedia uma boia, e não foi oferecido. Imagina só essas pessoas, ou aquela pessoa, por um motivo que ache justo ou não, qual será a sua aflição no plano espiritual quando se derem conta de que faltou com a caridade, faltou com amor para aquilo. Quando Jesus nos chama a atenção dizendo amai o próximo como a ti mesmo, se todos nós em certos momentos pensássemos assim, o que faria Jesus no meu lugar? Não é um julgamento, é uma análise. A gente perceber que nós também podemos fazer isso. Podemos simplesmente olhar alguém que está caído no chão e pensar, não, Deus ajude que outro passe. E muitas vezes só tem nós ali naquele momento, naquele local, passando para dar auxílio. E a gente deixa para depois e fica orando. Então, perdemos uma oportunidade nobre de sermos verdadeiramente úteis, de ser verdadeiramente irmão daquele que realmente está ali numa situação de aflição, numa necessidade, que se fosse nós queríamos que fôssemos ajudados. Então, nosso irmão Kardec, ele nos traz uma série de propostas, uma série de ideias, de contextos, para que a gente possa avaliar que as aflições que nós passamos são frutos ainda da nossa imperfeição, da nossa maturidade, do nosso relaxamento. Né? Não é o outro do outro, é nós mesmos que ainda faltamos com a caridade, nós não observamos a lei do amado Mestre Jesus, o ensinamento dele, e consequentemente passamos por essas situações difíceis que requer uma mudança de atitude nossa. O amigo também nos diz uma coisa, outra, que eu quero que só um instantinho.
Bom, né? Eles dizem o seguinte, por exemplo, assim, lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, no item 8, ele fala uma coisa bastante interessante, que ele diz assim: a justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. O que ele está falando sobre isso? Olha só, enfim, a justiça de Deus, sendo infinita, ele leva em conta todo mal e todo bem rigorosamente. Ou seja, toda vez que nós temos a oportunidade de fazer o bem, que a gente faça, que isso é levado, né, em conta. E todo mal, até inclusive todo mau pensamento, todos os sentimentos nobres também, tudo isso é levado em conta. Então, até o mais, na nossa visão, o mais perigoso, o mais rancoroso ser mal, de maldade, um sentimento, uma pequena ação que ele tenha de bom é levado em conta. Por exemplo, ele pode não ter uma ação generosa para com um ser humano, mas se ele tiver uma ação generosa para com um animal, aquele ato, simples ato, também é levado em conta. Por isso é que Deus, sendo misericordioso, bem, bom e justo, ele perdoa, mas nós teremos que ressarcir as faltas que nós causamos ao longo dessa nossa encarnação. Tá? A justiça está aí, de repararmos aquilo que nós causamos ao longo da nossa existência aqui, nesse plano físico. Então, isso é justiça. Perdoar, perdoa. Mas o que fizemos, o que causamos, deve ser reparado. Muito embora o arrependimento seja sincero, mas deve ser reparado. Até porque a nossa consciência não fica em paz. Tá? E aí, vou contar a vocês um caso real de que uma jovem viúva, ela casou-se de novo. E a tia ela já tinha uma filha. E a tia da filha dela, ela não era a favor desse casamento. Mais ainda porque o camarada era de cor escura. Olha só, isso aconteceu no século passado. Né? Nós estamos no século XXI. O século passado foi ontem. Né? Mas ela julgava por esse ponto. E ficou. E acabou o tempo passando, os anos foram passando. E ela teve a oportunidade de observar que ela estava completamente enganada. Porque aquela senhora, jovem, ex-viúva, estava feliz, sua filha também. Mas ela não teve a dignidade de pedir desculpa, perdão, por ter, inclusive, inflamado sobre esse ponto. Conclusão. Passou-se um certo tempo e ela acabou indo morar, passar os últimos dias dela na casa desse casal. E veja como Deus, né, a justiça divina faz com que as pessoas observem e reconheçam os seus erros. Mesmo assim, faltou, né, esse desejo de realmente falar. Na realidade, elas tinham um desejo, mas só que ficava aquilo que nós falamos sobre a questão do orgulho, né? Puxa, como é que eu vou me dirigir agora? Finalizando, ela desencarnou e passaram
não sei, um certo tempo, não sei se foi um ano, 2 anos, ela veio no sono da ex-viúva pedindo perdão. Mas pedindo perdão, não foi assim, me perdoe não, ela veio em desespero, sabe? Por favor, fulana, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas vibrando em angústia. Por quê? A consciência estava lá martelando, mesmo tendo isso, mas ela não teve a oportunidade, ela teve a oportunidade, mas não pediu perdão, não se desculpou enquanto estava aqui. Da mesma forma, os amigos espirituais nos dizem isso. E como Jesus também nos alertou, quando forem dar uma oferenda ao altar, ir lá a caminho. Você lembrar que tem alguma coisa com algum irmão, deixa a tua oferenda, vai primeiro se reconcilia com o teu adversário e retorna para isso. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa. Se a gente feriu alguém, se a gente está magoado com alguém, é o momento certo de a gente reparar. Para que a gente não venha sofrer, não na vida física, mas na vida espiritual, que é mais torturante, porque você não tem por onde correr. Ou seja, o espírito não tem por onde correr. E fica muito claro as suas faltas. Entende? Então, os nossos amigos espirituais, na qualificação, nos chamam a atenção para que a gente aproveite. Não demore, gente. Não se perca. Aproveite a oportunidade que é maravilhosa de estarmos aqui reunidos e que a gente pode reparar os nossos erros para não sofrer mais do que o que já estava previsto pela nossa livre escolha, né? Quando nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos a maneira de repararmos, né, aquilo que nós temos ainda para resgatar. Mas eu vou fazer uma pequena leitura em tempo, né? Só para poder chamar a atenção. Aqui é de Santo Agostinho, que ele fala justamente do mal. O mal é o remédio. Um pequeno trecho. Escolhi somente um pequeno trecho. Ele diz assim: a vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Claro que não. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes desses vales de lágrimas? Vós que neles vós que nele vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os vossos olhos ao céu e bendizei ao Senhor. Olha como ele chama a atenção de nós. Por vos ter querido provar. Ó homens, não vos reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele cura as chagas do vosso corpo e enche os vossos dias de beatitude e de alegrias. É assim, quando estou bem, obrigado Senhor, que maravilha, tal. Não reconheceis o seu amor, senão quando ele adorna o vosso corpo com todas as glórias e lhe dá o brilho e o seu alvor, a sua alvura, né? Sua beleza, sua brancura. Imitai aquele que foi dado por exemplo. Chegado ao último momento, ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus. Senhor, olha só, vamos prestar atenção bem essa frase. Senhor, conheci todas as alegrias
da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por ter querido provar o vosso servo. Além de estar sofrendo, agradecer a Deus por estar passando por essas provas, por essa expiação, porque porque é a oportunidade de estarmos nos libertando de compromissos do passado e nos depurando, consequentemente, para que a gente possa avançar. Aí ele chama a atenção o seguinte: até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, a vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mais ainda, se tivesse de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada para aquele que houver suportado a prova com amor e com fé até o fim e resignação? O que significa uma existência que pode chegar a 100 anos, 100 e poucos anos, são raros que chegam acima de 100, né? Em relação à eternidade, nada, não dá nem para abrir o dedo, né? Entendeu? É isso que ele nos chama, ele nos convida para a gente reparar. Gente, um momento de aflições, de estar passando por essa situação de muitos, é para que a gente possa agradecer ao Pai pela oportunidade que nos dá de estar reparando o mal que nós causamos no passado e poder avançar livremente para o amado Mestre Jesus, como Ele nos espera. Ele, lembrando que Ele diz assim: eu irei e vos reservarei um lugar para estar comigo. Quem é que não quer estar com Jesus? Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Chegamos aqui a uma parte do trabalho de hoje. Algum questionamento, alguma dúvida que tenhamos? Aproveitar o Bertinho aqui, já que ele estudou e vem estudando, é um estudante da doutrina, né? Eu estava assistindo um documentário hoje, meio-dia e pouco, chamado Eldorado, está no Netflix, se eu não estou enganado. E ele mostrava um pouco do nazismo, né? Mostrava a perseguição, como começou a perseguição aos homossexuais, aos judeus, e assim, enfim, tudo que era diferente da raça ariana, branca dos olhos azuis, né? E como eles fizeram, como eles exterminaram, né? E os campos de concentração, e as pessoas que faziam com prazer, assassinato, fazer com prazer. Como a gente não lembra o que a gente foi no passado, né? Não tem ninguém inocente. Então, quando alguém encarna aqui com uma dificuldade, com um problema, tem um sentido, porque Deus é bom, como ele mesmo disse a noite toda, Deus é muito bom e justo. Então a causa da aflição da gente está no passado. É a história do livro, né? Que todo mundo acha que a gente é uma tábua rasa, um livro que a gente começa a escrever agora é negativo. Eu estava aqui falando aqui, eu vou até falar isso, não é no que eu falar. Eu estava aqui palestrando, eu estava lá embaixo sentado, olhando para ele, de repente me pareceu que ele estava com uma, não sei se aquilo chama-se estola de um padre, ela era roxa. Aqui nele, em você. Não sei que encarnação, ele pode ter sido um padre, não sei. Mas era assim que ele se apresentava, você se apresentou para mim ali o jeito que eu estava olhando. Então a gente não sabe quem é. Então, como bem falou Alberto, tem a dificuldade, ore a Deus pedindo força para suplantar as dificuldades. Porque elas nos fazem nos revigorar para que a gente continue na luta. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. A matéria vai passar. O espírito é imortal. Perfeito, só Deus. Então, quando você me permita, até o próprio Chico Xavier pede a Emmanuel para que ele transmita faça uma pergunta a Nossa Senhora sobre a situação dele, né? Aí, Emmanuel, tá. Aí, claro,
Aí passa o tempo, o Emmanuel vem e traz a resposta. E ele pergunta assim, e aí, Nossa Senhora respondeu para você e disse sim. O que foi que ela disse? Isso também passa. Isso também passa. Gente, é um momento. Nós estamos falando aqui, é um momento. Essa encarnação é um momento. E quanto mais nós soubermos avaliar esse momento, melhor para nós. Agora, se a gente quiser deixar para a próxima, a gente não sabe em que condições viremos para poder atuar. Pode ser uma condição, e muito provavelmente, uma condição muito mais penosa. E aí, olha isso. Aí vai se arrepender porque, puxa, eu tive toda a oportunidade de fazer isso na passada e agora, porque no plano espiritual, pode falar. Hoje nós temos, na tecnologia, nos mostra, a gente fica mais fácil de compreender, que mostra o videotape e tal, isso, né? Que no século passado, digamos, na década de 40, 50, 40, não tem nada disso, ninguém tinha noção disso. Mas hoje a gente tem, ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, mais agravante será. Vamos pensar nisso. Por favor, desculpa. Não, algum questionamento, alguma colocação, dúvidas? Não, né? Então, Beto, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Vamos passar para a segunda parte. Alguém está vindo a primeira vez aqui? Você? Nós costumamos sempre dar um evangelho para quem vem a primeira vez na nossa casa. Você é a primeira vez também? Sim. Daí, num trecho dele, ensinando a fazer o evangelho no lar. Pediu aos passistas, irmão, obrigado mais uma vez.